Bem-vindos ao Editorial Quantum Docs. Eu sou o Zenit. E eu sou o Polar. Hoje a gente vai analisar um material que propõe uma ideia bem radical. E se a nossa realidade for menos um lugar físico e mais tipo uma simulação interativa? Uma realidade virtual de consciência. Exatamente. A nossa fonte é uma conversa bem longa com o físico Thomas Campbell, que passou décadas pesquisando a natureza da consciência. E se a realidade é um sistema, a pergunta é: como a gente aprende as regras do jogo? Pois é. A nossa análise vai focar exatamente nisso. Vamos tentar entender as propostas dele sobre como uma pessoa pode mudar de verdade, sabe? No nível mais profundo do ser. E quais ferramentas podem ser usadas para isso, né? Isso. Ferramentas que, segundo ele, nos ajudam a acessar mais informações desse sistema. A gente vai falar sobre a briga entre o intelecto e a intuição, sobre meditação e até tecnologias como as batidas binaurais. E vamos chegar num ponto bem complexo. Como essa teoria explica fenômenos como as vidas passadas? O nosso objetivo é destrinchar essas ideias que são bem densas, de um jeito que a gente possa pensar sobre elas no nosso dia a dia. É uma exploração sobre as mecânicas da nossa própria experiência. Perfeito. Então, vamos começar pela questão que talvez seja a mais importante para todo mundo. Como uma pessoa muda de verdade? Não só na aparência, mas na essência. O que ele diz sobre isso? Ele faz uma distinção que é a base de todo o resto. Ele diz que a mudança de verdade não vem de agir como uma pessoa melhor. Mas sim De ser uma pessoa melhor. Parece sutil, né? Mas a diferença é gigantesca. Peraí, qual a diferença na prática? Se eu ajudo uma senhora a atravessar a rua, eu não estou agindo como uma boa pessoa e, portanto, sendo uma. Não necessariamente. No exemplo dele, você pode ajudar a senhora por vários motivos. Porque tem gente olhando, porque você quer se sentir bem, ou porque acha que é a sua obrigação. Isso é o agir. É um comportamento. É um comportamento, uma decisão intelectual. A mudança real no nível do ser é quando você ajuda porque a compaixão é uma parte tão natural sua que a ação flui sem esforço, sem um cálculo por trás. Entendi. Então é mais do que aquele ditado finja até conseguir. A ideia é que se você está só agindo de forma gentil, por dentro você continua sendo a mesma pessoa, talvez impaciente, e em algum momento isso vai vazar. Vai vazar. O trabalho real é reprogramar quem você é por dentro. Isso é bem mais difícil. Com certeza. E o primeiro passo, segundo ele, é parar de culpar o mundo lá fora pelas nossas reações. A raiva que você sente no trânsito, por exemplo, não é causada pelo motorista que te fechou. Ele é só o gatilho? Exatamente. O evento é só um gatilho. A raiva já estava dentro de você. Vinda de medos e inseguranças, o motorista só apertou o botão. A mudança começa quando você assume 100% de responsabilidade pela sua reação. Isso me leva a pensar, quem é que está sempre tentando culpar os outros e racionalizar tudo? É a nossa mente, né? O nosso intelecto. Parece que ele é a primeira barreira para essa mudança aí. É exatamente aí que ele quer chegar. Ele descreve uma dinâmica interna que todo mundo tem, a do intelecto contra a da intuição. Na nossa cultura, a gente supervaloriza o intelecto, a lógica. Totalmente. E aí o intelecto se torna uma espécie de valentão dentro da nossa cabeça. Um valentão? Como assim? Isso é naquela ideia que surge do nada, sabe? Uma sensação, um feeling de que você deveria ou não fazer alguma coisa. Sei. Imediatamente, o intelecto entra em ação. Isso é bobagem, não tem lógica, é só sua imaginação. Ele descarta a informação da intuição porque ela não vem com uma planilha de Excel provando que é válida. Ele intimida a intuição até ela se calar. E qual seria o ideal nesse modelo? Deixar a intuição tomar conta de tudo? Não. O ideal seria que eles trabalhassem em equipe. A proposta dele é que a intuição tenha acesso a uma base de dados muito maior. Ela não está limitada pela lógica ou pelos 5 sentidos. Ela enxerga mais longe. Muito mais longe. Ela pode acessar informações sobre probabilidades futuras, sobre o que outras pessoas sentem. É tipo uma conexão de banda larga com o que ele chama de sistema de consciência maior. E o intelecto? Qual o papel dele aí?
O intelecto seria a ferramenta perfeita para pegar essa informação bruta e analisar, validar e aplicar de forma prática no nosso mundo. Certo. Mas se o intelecto é um valentão que grita o tempo todo, como a gente consegue sequer ouvir o que a intuição está sussurrando? Tem que diminuir o volume do intelecto, imagino. Exato. E a ferramenta principal para isso que ele propõe é a meditação. O objetivo da meditação, na visão dele, é exatamente esse: silenciar o fluxo de dados dos 5 sentidos e o falatório da mente, para que você possa perceber outra coisa. É alcançar o que ele chama de ponto de consciência. Ok, ponto de consciência. O que ele quer dizer com isso? É focar num ponto ou é algo mais abstrato? Tipo, a essência do nosso ser sem a distração do corpo. É mais a segunda opção. Ele usa uma analogia ótima. Imagine que você está lendo um livro espetacular. Uhum. Você fica tão absorvido pela história que o mundo ao redor some. Alguém pode entrar na sala, falar com você e você nem percebe. Naquele momento, sua consciência não está processando os dados do seu corpo ou do ambiente. Ela está no mundo do livro. O ponto de consciência é alcançar esse mesmo estado, mas sem precisar do livro como foco. É só Ser. ser. A sua identidade vira só um ponto de consciência que observa. Isso soa incrível para um monge com décadas de prática, mas para a maioria das pessoas com a mente agitada, ansiedade, déficit de atenção, sentar em silêncio por 5 minutos já é uma tortura. Sim, o intelecto grita ainda mais alto. Exato. Existem atalhos ou auxílios para chegar nesse estado? Sim, e é aqui que a tecnologia pode dar uma ajuda. Ele menciona especificamente as batidas binaurais. Ah, já ouvi falar disso, mas como funciona exatamente? É só um som relaxante? É um pouco mais técnico. É um tipo de estímulo auditivo que meio que engana o cérebro. Você precisa de fones de ouvido estéreo. Certo. Em um ouvido você ouve um tom puro, digamos de 100 Hz. No outro, um tom um pouco diferente, tipo 104 Hz. Seu cérebro, ao tentar processar isso, cria um terceiro tom fantasma, que é a diferença entre os dois. Uma batida de 4 Hz? Exatamente. E o que essa batida de 4 Hz faz? O que ela faz? Acontece um processo chamado arrastamento de ondas cerebrais. O cérebro tende a sincronizar a atividade elétrica dele com esse ritmo externo. E 4 Hz corresponde à frequência das ondas cerebrais do tipo θ. Que é o estado de meditação profunda, né? É aquele momento mágico entre estar acordado e dormindo, onde a criatividade flui, a mente fica super receptiva. É o estado que meditadores experientes levam anos para alcançar. Então as batidas binaurais são como rotinhas de treinamento para a mente. Elas te ajudam a sentir como é o estado meditativo para que depois você consiga chegar lá sozinho. É exatamente essa a ideia. É um apoio para ajudar a mente a entrar e a permanecer nesse estado, que é o maior desafio. Com o tempo, a pessoa desenvolve a habilidade de acessar esse estado por conta própria, sem precisar mais do estímulo. Fascinante. E além dessas ferramentas tecnológicas, existe alguma outra abordagem, talvez mais criativa, que ele sugere para contornar o tal do intelecto valentão? Sim, e essa é uma das ideias mais originais dele. Ele propõe usar a imaginação. Mas a imaginação não é justamente o domínio do intelecto. A gente não inventa coisas com a mente? A gente começa inventando, sim. A técnica que ele descreve, que ele chama de parque do tom, funciona assim. Você começa a criar uma história na sua cabeça de forma muito detalhada, sensorial. Ok. Imagine-se num parque. Sinta a grama, o cheiro das flores, ouça os pássaros, crie personagens, diálogos. O segredo é engajar o intelecto nessa tarefa de criação. Certo. Até aí parece um exercício de criatividade. Onde está o pulo do gato? O pulo do gato é que, se você se aprofunda o suficiente, em algum momento a história decola. Você para de inventá-la conscientemente e a narrativa começa a se desenvolver sozinha. De repente, um personagem que você criou diz algo que te surpreende. Peraí, você quer dizer que a história que eu comecei a inventar de repente ganha vida própria? É como se eu estivesse escrevendo a história junto com o universo? É por aí.
Ele argumenta que, nesse ponto, o sistema de consciência maior assume a narrativa e começa a te enviar um fluxo de dados através do canal que você abriu. O intelecto é contornado porque ele está ocupado, entretido com a tarefa de imaginar. Ele não percebe que deixou de ser o autor e virou público. Isso. A imaginação se torna um portal tão válido quanto a meditação para receber informações. Uau! Mas isso levanta uma questão. Como a gente diferencia isso de um devaneio muito vívido ou até de uma alucinação? A linha é a qualidade da informação. O critério é quando a experiência te traz informações novas, verificáveis, que você não tinha como saber, ou insights profundos sobre seus problemas que a lógica nunca alcançou. Entendi. A utilidade e a novidade da informação seriam os filtros. Ok, se esse modelo explica como acessar informações, vamos aplicá-lo a problemas reais. Como ele lida com questões como o trauma e os gatilhos emocionais? Ele vai direto na raiz. Para ele, a raiz de quase todo o nosso sofrimento psicológico é o medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser amado, de falhar. E como esse medo opera dentro do sistema? O medo funciona como um filtro que distorce a realidade. Ele nos faz interpretar eventos neutros como negativos e, mais importante, ele acredita que o medo e a negatividade que a gente emite alteram as probabilidades futuras. Ou seja, viver com medo faz com que aquilo que a gente teme tenha mais chance de acontecer. Exatamente. Não é só pensamento positivo, é algo mais fundamental. Isso nos leva à ideia mais estranha de todas, as vidas passadas. Como ele explica os casos de crianças que se lembram de detalhes super precisos sobre outras épocas. Certo. E aí, como ele foge da ideia de reencarnação? A explicação dele se distancia muito disso. Ele não fala de uma alma pulando de corpo em corpo. A proposta dele é mais parecida com uma arquitetura de dados. Arquitetura de dados. Explica isso melhor. Imagine que o sistema de consciência maior mantém uma base de dados gigantesca. Essa base contém todas as possibilidades. Tudo o que já aconteceu, tudo o que acontece e tudo o que pode acontecer. E dentro dessa nuvem existe um fio de dados que representa o que de fato se manifestou como a nossa história. Ok, uma espécie de HD cósmico com o registro de tudo. Então, quando uma criança diz que era um piloto de guerra na Segunda Guerra e descreve o nome do porta-aviões, o que está acontecendo ali? Segundo essa teoria, não é que a alma da criança era o piloto. O que acontece é que a consciência da criança está acessando o pacote de dados da vida daquele piloto, direto dessa base de dados. Ela não está lembrando, ela está baixando informações? Isso. Ela simplesmente sabe os detalhes, os nomes, as emoções, porque está recebendo fluxo de dados daquela experiência. Meu Deus, então a criança não é o piloto reencarnado, ela é um terminal conectado ao arquivo piloto de guerra no HD cósmico. Mas por quê? Qual seria o propósito disso? O propósito, segundo ele, não é aleatório. Seria uma forma do sistema nos dar um chacoalhão, um despertador. É uma mensagem para nós para mostrar que a realidade é imensamente mais complexa do que a gente pensa. E por que usar uma criança para isso? Porque é o canal mais eficiente. O sistema escolheria uma situação onde a mensagem teria mais chance de ser ouvida. Uma criança pequena não tem motivo para inventar uma história tão complexa. Se um adulto contasse a mesma coisa, a maioria ia descartar como loucura. A criança contorna os nossos filtros de ceticismo. É uma intervenção calculada. Exato. Uma intervenção calculada para nos fazer questionar a natureza da consciência. Isso muda completamente o debate. Deixa de ser sobre a jornada de uma alma individual e passa a ser sobre um sistema de consciência interagindo com suas unidades para promover o crescimento do todo. A ênfase sai do eu e vai para o nós, para o sistema como um todo. Ufa! Depois de analisar tudo isso, chegamos a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, libertadora e um pouco assustadora. Se o que ele sugere está correto, nós estamos constantemente recebendo fluxos de informação de várias fontes, da intuição, do sistema maior, de outras consciências. E da nossa própria mente com seus medos e traumas. Exato.
O problema é que essa informação não vem com etiqueta de origem. Tudo parece vir da mesma voz interna. E essa é a reflexão final e a mais importante. Se não podemos ter certeza da fonte, como podemos discernir em qual informação confiar? Como saber se um pressentimento é uma intuição genuína ou só a nossa ansiedade falando mais alto? Isso coloca todo o peso de volta nos nossos ombros. Destaca a importância da responsabilidade pessoal. Não importa de onde veio a informação. No fim do dia, a escolha de como agir com base nela e a responsabilidade pelas consequências. É inteiramente nossa. Exato. Não dá para terceirizar nossas decisões para uma voz interior. É preciso usar o discernimento. É o equilíbrio perfeito. Desenvolver a capacidade de ouvir a intuição, mas sem nunca abdicar da análise crítica do intelecto. A equipe ideal, como a gente falou no início. Agradecemos a todos pela audiência e a conexão. Continuem acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, @QuantumDocs e no site estudos.quantumdocs.space. Agradecemos também a nossa audiência internacional, principalmente nas Américas e na Europa.